Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós veremos hoje o capítulo de número 7 do primeiro livro de Coríntios. Casar ou não casar? Eis a questão. Abra aí a sua Bíblia nesse capítulo importantíssimo de 1 Coríntios, capítulo 7, faça uma leitura. Você está aqui no canal da Semeadores, canal de vídeo Os Semeadores. Inscreva-se aí no nosso canal, clique aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí ajudando o nosso canal. Nós estamos vendo esse capítulo 7 e pedimos que você faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Como já dissemos, Coríntios foi escrito para principalmente combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor, que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção da igreja de Corinto. Neste capítulo, casar ou não casar? Eis o que Paulo analisa e aconselha a seus membros jovens e também os viúvos e as viúvas. Melhor, diz ele, é não casar, para poder cuidar desimpedidamente das coisas do Senhor. Mas imagina como seria se todos fossem cuidar das coisas do Senhor. Não haveria mais humanos. Realmente, quem casa deve cuidar do outro e já não tem aquela liberdade para trabalhar na seara do Senhor como gostaria. Com o casamento vem os filhos e mais cuidados e tribulações enfrentaremos que dificultarão uma dedicação total ao Senhor. Nossa atenção agora estaria voltada para a esposa, para os filhos, para os bens, patrimônios e também para o Senhor. Não é a mesma coisa daquele que está livre e pode se dedicar totalmente à obra do Senhor. A mulher é uma bênção em nossas vidas? Os filhos são bênçãos em nossas vidas? Sim, totalmente. Feliz do homem que consegue a graça de ter uma família nos caminhos do Senhor, e assim todos são trabalhadores ou serão trabalhadores da seara. E você, meu jovem, você vai se casar ou não? Fique tranquilo, Deus jamais o deixará confuso. Nós estamos vendo, a partir de agora, a partir desse capítulo 7, a terceira parte da nossa divisão, que é a Carta dos Coríntios. Paulo responde às questões levantadas na carta enviada pela igreja de Corinto. Ele falou em detalhes sobre os desafios específicos enfrentados pelos coríntios que envolviam relacionamentos conjugais, divórcio e também virginidade. A idolatria desenfreada na igreja de Corinto levantou questões sobre o envolvimento em rituais pagãos e carne oferecida aos ídolos. Paulo tratou de problemas específicos do culto, como o uso do véu e a ceia do Senhor. O propósito e as funções dos dons espirituais no corpo de Cristo, incluindo as línguas e as profecias, deveriam ser aplicadas dentro da estrutura da ordem do amor cristão. Ao contrário da religião pagã, a fé cristã insiste em que a salvação só está completa quando o nosso corpo físico é renovado e desfruta os novos céus e a nova terra. De passagem, Paulo mencionou várias questões práticas, especificamente a coleta de fundos para os crentes sofredores de Jerusalém. Como dissemos, depois de tratar das questões levantadas da casa de Cloe, ou Cloé, como alguns querem, Paulo se volta então para outras questões levantadas pela igreja. Ele toca em 6 assuntos, e nós iremos ver cada um desses assuntos, a começar pelo casamento e divórcio, que é a nossa seção A. Vai do verso 1 ao verso 40. Em seguida, nós iremos ver outras partes, que primeiro vai ser casamento e divórcio, depois alimento sacrificado aos ídolos, e assim nós vamos dando continuidade. Então, vejamos essa primeira sessão, que é casamento e divórcio, versos 1 ao 40 do capítulo 7. Então, veremos até o verso 40 questões levantadas sobre o casamento e sobre o divórcio. O primeiro assunto discutido nessa sessão refere-se ao casamento e está dividido em 3 partes, ou seja, os relacionamentos conjugais do verso 1 ao 9, o divórcio do verso 10 ao 24 e as virgens do verso 25 ao 40. Relacionamentos conjugais na subparte 1. As circunstâncias em Corinto suscitaram debates importantes sobre as questões sexuais dentro do casamento, a questão dos solteiros e quanto a casar-se novamente. No verso 1, Paulo está respondendo a questões que lhe escreveram e ele diz que seria bom que o homem não tocasse em mulher. Provavelmente um provérbio utilizado por algum grupo de ascetas entre os cristãos de Corinto. Essa declaração, se considerada literalmente, não se refere apenas ao relacionamento conjugal, mas a todas as relações sexuais.
quer dentro ou fora do casamento. Os opositores de Paulo podem ter apelado à condição de solteiro dele para validarem suas posições sobre assunto, porém não era a opinião dele sobre a relação sexual. Mas também ninguém sabia se era solteiro aqui, não temos a certeza se era solteiro ou viúvo. Todavia, Paulo reconheceu que há, sob determinada circunstância, algum valor no fato de alguém permanecer solteiro e forneceu razões específicas para que um cristão pudesse optar por isso. A intenção da declaração, contudo, era corrigir a posição daqueles que impunham o celibato. Em outro contexto, Paulo falou sobre o casamento de maneira positiva. Efésios 5, de 22 a 33, 1 Timóteo 3, 2, e até mesmo condenou aqueles que proibiam as pessoas de se casarem, como está em 1 Timóteo 4, verso 3. Além disso, Paulo ratificou o Antigo Testamento, que advoga repetidamente o casamento piedoso, o sexo e a procriação como plano de Deus para a humanidade. Seria bom não se casarem, não tocarem mulheres, mas por causa da impureza, então seria melhor ainda ter uma esposa e cada mulher o seu próprio marido. Corinto era uma cidade conhecida por praticar a imoralidade sexual. Provavelmente, Paulo pensava na questão específica dos cristãos que se relacionavam com prostitutas, uma questão que havia tratado na passagem anterior. Considerando a solução de Paulo para o problema, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, é provável que alguns cônjuges estivessem recusando ter relações sexuais com seus parceiros, o que levava estes últimos a procurar satisfação sexual, por exemplo, na prostituição. O verbo ter, de cada um ter o seu próprio marido e esposa, não tem o mesmo significado de possuir. Antes significa viver numa relação sexual com, assim como está em 5, verso 1. A solução de Paulo para o problema da imoralidade e prostituição era que o casal unido pelo matrimônio mantivesse uma vida sexual ativa, dessa maneira refreando a motivação para apelar para a imoralidade. O sexo dentro do casamento não é uma opção, mas uma obrigação para marido e para esposa. Paulo se refere a essa atitude de abstenção das obrigações sexuais como privação. Verso 5. Esse versículo 4, extraordinário, revela um ponto de vista muito à frente do seu tempo. Uma percepção sadia quanto à sexualidade da mulher, o entendimento da reciprocidade que existia entre marido e esposa quanto ao relacionamento mais íntimo do casamento. As Escrituras não favorecem a ideia de que o marido é o único que pode ter satisfação sexual, que somente ele deve determinar como, onde e quando praticar a relação sexual. A ordem de Paulo era para que os casais não se privassem um ao outro no tocante à área sexual, a não ser por mútuo consentimento. Paulo indica que abster-se de sexo na relação conjugal é privar ambos de algo necessário. Essa abstenção, se ocorrer, não deve ser unilateral, mas consentida por ambos, e isso por algum tempo. Paulo admite que a abstenção temporária do sexo, algo semelhante também ao jejum, pode ser viável em períodos intensos de oração. No entanto, o caráter temporário dessa situação não permite legalizarmos uma abstenção prolongada. Deus não apenas permitiu, como também ordenou a união sexual dentro do casamento. Paulo somente permite abstenção sexual temporária do casamento por meio de um acordo mútuo e àqueles a quem isso possa beneficiar. Ele não ordenou que isso fosse instituído como prática ocasional para todos os casais. No entanto, ele manifesta seu desejo de querer que todos os homens sejam tais como ele era. Em vista das circunstâncias em Corinto, verso 26, Paulo admite que seria melhor que se os solteiros da igreja de Corinto permanecessem assim como ele. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Por isso, a capacidade de Paulo para permanecer solteiro sem cair no pecado sexual era uma bênção divina. Todavia, o celibato não é o único dom espiritual exigido na área sexual. O Espírito concede seus dons aos cristãos para o benefício da igreja. E nenhum dom tem o objetivo de tornar um cristão superior ao outro. Todos os dons provêm de Deus e são concedidos de acordo com seus propósitos. O meu objetivo jamais deverá ser eu ser melhor do que o meu irmão, mas sim tornar-me melhor a cada dia, em rumo à perfeição, a qual
com certeza jamais atingirei, mas sempre a buscarei. Com essa declaração, Paulo procura demonstrar que, embora veja benefício para os coríntios que permanecessem sem casar durante a crise que enfrentavam, o plano de Deus incluía tanto o casamento quanto a condição de solteiro. Os coríntios não deveriam considerar o casamento como uma condição inferior aos solteiros, mesmo em meio à crise. Além do mais, Paulo esclarece que os solteiros precisam receber dom espiritual específico para resistir ao pecado sexual. Ele não quis dizer que permanecer solteiro é em si mesmo um dom de Deus, pois o casamento e os filhos são bênçãos da aliança. Caso alguém não viesse a se dominar, literalmente, não se controlar, Paulo reconhece que permanecer solteiro poderia levar alguns a cair no pecado sexual, assim como abster-se de sexo na relação conjugal poderia levar um dos cônjuges a cair em pecado. Portanto, seria melhor que se casassem. Apesar dos benefícios de permanecer solteiro durante a crise em Corinto, o casamento era uma opção melhor para aqueles a quem Deus não concedeu dons especiais para resistir ao pecado sexual. Casar-se não é pecado, mas a imoralidade sexual é. Portanto, assim que o casamento fosse uma condição menos preferível para enfrentar a crise em Corinto, era uma opção melhor do que cair em pecado. A subseção 2, que é o divórcio, que é dos versos 10 ao verso 24. Relativamente ao divórcio, até o verso 24, a partir do verso 10, veremos que Paulo tratou de várias questões práticas em relação ao divórcio, incluindo situações em que este pode ser permitido e quando homens e mulheres divorciados podem se casar novamente. O seguinte mandamento daria a eles aos casados, repito, não ele, mas o Senhor. Paulo diz o contrário no verso 12, eu, não o Senhor. Mas não está sugerindo qualquer discordância entre ele e Deus quanto a essas questões, que a esposa não se separasse do seu marido. Quanto ao problema tratado aqui, Jesus transmitiu um ensinamento bastante conhecido durante seu ministério terreno. Todavia, nos versos 12 a 16, Paulo debate uma situação que Jesus não tratou diretamente. Mesmo assim, o seu mandamento apostólico tinha inspirado a autoridade divina, e a autoridade divina como esclarece. Ele poderia, porém, vir a separar-se, mas deveria permanecer casta. Ela, poderia se separar, mas deveria permanecer casta até se reconciliar novamente com seu marido. Apesar da instrução do Senhor, parece que algumas esposas em Corinto, influenciadas pelo ascetismo, haviam deixado seus respectivos maridos. Visto que o casal havia assumido o compromisso mútuo de permanecer juntos até que a morte os separasse, verso 39, Paulo esclarece que só havia duas opções para essas mulheres: reconciliarem-se com seus maridos ou permanecerem sem casar. O mesmo deve ser entendido para os homens. Ou se reconciliam com suas esposas, ou permanecem sem casar. O ensino de Paulo pode ser aplicado corretamente a qualquer outra situação de divórcio ou separação entre cristãos, desde que não envolva a infidelidade. Nós temos um artigo teológico aqui que eu recomendo a leitura, que está na Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir conosco aqui nas Semeadores, intitulado Casamento e Divórcio, está lá em Mateus 19. Dê uma olhada, dê uma lida lá e veja a opinião deles. Eu acho que seria interessante você que está estudando, buscando se aperfeiçoar no assunto, ouvir, assim como ouvir outras pessoas a respeito desse assunto. O objetivo, seja qual for, deve ser a reconciliação. Mateus 19, 8 e 9. Quanto aos versos 12 e 13, Paulo diz que era ele falando, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Essa é uma circunstância especial para a qual Jesus não forneceu nenhuma instrução específica. Por que não desfazer um casamento em que apenas um dos cônjuges é cristão, especificamente se o cônjuge incrédulo quer separar-se dele? Paulo responde dizendo que não se deve forçar o cônjuge incrédulo a permanecer casado. Porém, o cônjuge cristão não deve tomar a iniciativa do divórcio se o parceiro incrédulo estiver disposto a permanecer casado. O verso 14, marido santificado pela esposa crente, esposa santificada
pelo marido crente filhos santos em função disso, é uma afirmação surpreendente de um princípio do Antigo Testamento. Quanto ao caráter especial de um lar, no qual pelo menos um dos cônjuges é crente, toda a sua família é considerada como separada do mundo e sob as sanções da aliança de Deus. Os termos traduzidos como santificado e santos têm origem na mesma família de palavras, embora sejam utilizados com frequência para indicar a salvação mediante a fé daqueles escolhidos por Deus. Esses termos também indicam o relacionamento da aliança com Deus que pode resultar em salvação e bênçãos, ou incredulidade e maldição. O cônjuge e os filhos incrédulos passam a contar com a influência da obra de Deus por meio do cônjuge ou pai e mãe cristão e se tornam parte da igreja visível, a comunidade da aliança. Consequentemente, esse versículo tem sido usado como parte da argumentação quanto ao batismo dos filhos cristãos. Novamente, nós temos outro artigo teológico da Bíblia de Estudo de Genebra que fala a respeito do batismo de crianças ou de convertidos, que está lá em Colossenses 2. Ali na Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui pela semeadora, você também vai ver esse artigo lá e conhecer a opinião deles. Alguns interpretam essa declaração do verso 15 como dando a entender que se um cônjuge incrédulo se divorcia do seu cônjuge cristão, este pode se casar novamente. Embora possa ser uma conclusão legítima do ensino de Paulo nessa passagem, na verdade o objetivo aqui é simplesmente afirmar que o cristão não está obrigado a insistir que o seu cônjuge incrédulo permaneça no casamento. Essa persistência pode impedir que o homem e a mulher vivam em paz. O verso seguinte, que afirma não saber a mulher ou o marido se o seu cônjuge se salvará, permite dois entendimentos. À luz do verso 14, a declaração sugere que o verso 15 tem algo de parentético, e nesse caso Paulo está fornecendo a razão para o cristão não se divorciar do cônjuge incrédulo. Como este foi santificado, existe uma grande possibilidade que venha a ser salvo. Por outro lado, pode ser que o verso 16 forneça razão para a instrução dada no verso 15. O cristão deve aceitar o divórcio solicitado pelo cônjuge incrédulo, pois não tem garantias de que este será salvo caso seja forçado a permanecer no casamento. A ordem de Paulo, verso 17, para todas as igrejas, dizia que andasse cada um segundo o Senhor tinha distribuído, cada um conforme o que Deus o tivesse chamado. Os versículos seguintes esclarecem que a frase conforme Deus o tem chamado não é uma referência à posição social, mas à própria conversão. Observe que os versos de 17 a 24 estabelecem um princípio que traz a coerência a todo o capítulo. Tornar-se cristão não exige que a pessoa altere a sua situação conjugal, étnica ou social. Às vezes, esse versículo é mal interpretado, com o objetivo de dizer que o cristão não deve procurar melhorar a sua situação social ou econômica. Pelo contrário, Paulo encorajou os escravos a alcançarem a liberdade, caso houvesse oportunidade para isso. A primeira parte desse versículo faz paralelismo com Gálatas 5:6. Parece que a segunda parte, guardar as ordenanças de Deus, é outra maneira de dizer a fé que atua pelo amor, Gálatas 5:6. Esse tipo de fé atuante é característica da nova criatura. Paulo sintetiza o assunto dizendo que cada um deveria permanecer como tinha sido chamado. Paulo emprega o termo permaneça em vez de ande. Porém, essa declaração deve ser entendida à luz da explicação abrangente fornecida no verso 17. Em todo caso, Paulo não está dizendo que o cristão é obrigado a permanecer em sua condição atual, que estaria contradizendo o verso 21, mas exortando-o a não ficar preocupado com isso, que está no verso 21. Veja o verso 21 que diz para não se preocupar com isso. Não é errado buscar uma situação social melhor, como fica claro no restante dos versículos. Contudo, Paulo não desejava que os cristãos ficassem preocupados com situações que não poderiam ser alteradas. Queixas e insatisfação poderia trazer consequências espirituais fatais. No capítulo 10, verso 10, pois refletiam falta de confiança na soberania de Deus. Paulo lhes lembra que foram comprados por preço, verso 23. Essa declaração apoia o verso 22. Se os cristãos compreendessem de fato a quem pertencem,
perceberiam que nem mesmo a escravidão pode causar danos à posição privilegiada que eles têm em Cristo Jesus. De modo inverso, até mesmo o maioral entre os homens é apenas um servo humilde diante de Cristo. Portanto, o cristão não precisa e nem deve tornar-se escravo de homens. Agora, dos versos 25 ao 40, as virgens. Depois de falar do divórcio, Paulo trata das virgens. A argumentação geral de Paulo sobre o casamento e o divórcio levou-o a tratar da questão específica das virgens na igreja de Corinto. Com respeito às virgens, verso 25, ele não teria mandamento do Senhor, mas falaria disso com alguém que alcançou misericórdia do Senhor e poderia falar e ministrar sobre esse assunto novo, porém relacionado à questão levantada na carta que os coríntios escreveram a Paulo. Essa expressão sugere que os comentários de Paulo não são mandamentos categóricos sobre escolhas morais, mas recomendações para uma situação específica. Essa interpretação é confirmada pela declaração do verso 28 e pelas opções disponíveis do verso 38. Por causa dos problemas atuais, seria melhor que o homem permanecesse como ele estava. Provavelmente Paulo se refere a um problema específico e incomum em Corinto. Alguns argumentam que o verso 28, tais pessoas sofrerem angústia na carne, sugere uma ideia mais abrangente, os sofrimentos que todo cristão enfrenta neste mundo perverso. No entanto, essa última interpretação é improvável em vista de vários fatores. Primeiro, em outras passagens, Paulo ratificou o casamento sem ressalvas, como prática comum. Segundo, Paulo mencionou a idade da mulher como um fator importante, verso 36, algo irrelevante se a crise fosse perpétua. Terceiro, o Antigo Testamento ratificou o casamento em todas as situações difíceis que Israel enfrentou, a despeito do fato de que as crises de Israel foram muito piores do que os da igreja, isto é, uma vez que a era vindoura ainda não havia sido inaugurada, ainda mais dessa vez. E nós temos aqui também outra recomendação, que é o plano das eras, que está em Hebreus 7, que você pode ver na sua Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui conosco na editora Os Semeadores. Com toda a probabilidade, Paulo estava apenas encorajando uma moratória temporária para o casamento até que a crise de Corinto tivesse passado. Todavia, essa lógica, para ser aplicada a outras crises, pode ser aplicada. Algumas vezes a vida pode se tornar tão difícil que o melhor é não se casar, supondo que a pessoa em questão tenha recebido o dom para resistir à tentação sexual. Casado ou solteiro, literalmente comprometido com uma mulher esposa. A expressão de Paulo indica noivado e não um casamento consumado. Era necessário o divórcio para quebrar um compromisso de noivado. A questão de Paulo era que os noivos não deveriam anular o noivado simplesmente por causa da situação difícil que a igreja estava enfrentando. Embora talvez fosse melhor adiarem o casamento até que a crise tivesse passado, Paulo não insistiu nesse adiamento. Na verdade, até mesmo em situações difíceis, ele se mostrou propenso a encorajar o casamento das mulheres mais velhas, provavelmente porque estas corriam o risco de passarem da idade de ter filhos caso a crise se prolongasse. Ninguém comete pecado se vier a se casar, mas sofrerão angústia na carne. Verso 28, isto é, enfrentarão muitas dificuldades na vida. Paulo não está dizendo que o casamento é sempre mais difícil que permanecer solteiro, pois Deus criou a mulher para o auxiliar, não para servir de obstáculo. Nessa passagem, Paulo está se referindo aos tipos de angústias na carne que poderiam surgir durante aquela crise, e não a duração de tais sofrimentos. Geralmente, Paulo utiliza o termo carne para se referir às características desse mundo perverso. Isto sugere que, em momentos de crise, há maior potencial de sofrimento para os casados do que para os solteiros. Essa é a sua... nós temos também uma quarta recomendação de um outro artigo teológico que está em Hebreus 7, que é o plano das eras. Você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra aqui conosco, nas Semeadores. Nos versos de 29 a 31, Paulo afirma que o tempo se abrevia, onde a aparência desse mundo passa. O cristão deve viver com a percepção de que não há tempo a perder. As percepções na vida cristã devem ser caracterizadas por um sentido de urgência. Em momentos de crise, precisamos nos concentrar na esperança dos novos céus e na nova terra que virão, sempre lembrando do reino eterno de Deus, em vez de ficarmos ansiosos com este mundo perverso e suas
preocupações. Paulo queria todos eles livres de preocupações. No Novo Testamento, as palavras traduzidas, versos 32 e 34, como preocupações e preocupa, têm, às vezes, uma acepção positiva. Cuidado, cuide, mas, em geral, transmite uma conotação negativa. Ansiosos, cuideis, segurança, inquieta, te preocupas, preocupeis, ansiosos. Está claro aqui que Paulo tinha em mente um significado negativo, pois queria que seus leitores evitassem as preocupações. Paulo listou várias preocupações que acometem os casados e solteiros, explicando que em tempos de dificuldade o casamento pode se transformar numa fonte extra de ansiedade. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Embora adiar o casamento em períodos difíceis possa liberar as pessoas de várias ansiedades, mesmo assim os solteiros permanecem vulneráveis às preocupações que se estendem às tarefas e obrigações para as quais Deus os chamou, e até mesmo ao relacionamento com Deus. Em momentos de crise, os casados têm mais responsabilidade e, consequentemente, mais preocupações que os solteiros. O homem casado está sujeito não apenas às inquietações em relação aos assuntos de Deus, do mesmo modo que o solteiro, verso 32, como também às preocupações de suas responsabilidades familiares. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem. Paulo pode estar fazendo distinção entre as solteiras de modo geral e mulheres de uma classe especial, virgens noivas ou mulheres que se comprometem com a virginidade. Em períodos de crise, havia um aumento no número de situações que poderiam gerar preocupações às mulheres solteiras ou virgens. A qualificação a que Paulo se referiu, assim no corpo como no espírito, chama a atenção dessas mulheres não apenas quanto à tensão provocada pelo relacionamento e chamado de Deus, mas também a tentação envolvendo o pecado sexual. Tanto as mulheres não casadas como as virgens preocupam-se em serem santas. Paulo não está menosprezando o chamado das solteiras em relação aos das casadas quanto à devoção ao Senhor. Antes, procura mostrar que até mesmo a devoção a Deus pode ser estressante para aqueles que não possuem perspectivas e prioridades corretas. Em tempos de crise, as mulheres casadas sofrem mais desgastes por causa dos assuntos familiares e responsabilidades para com o marido. Como ocorre em outras áreas, essa situação de ansiedade pode se estender ao chamado e também ao seu relacionamento com Deus. O que Paulo falava visava o bem dos seus ouvintes, pois era em favor dos seus próprios interesses. O público dos solteiros talvez pensasse que o casamento aliviaria algumas das suas ansiedades, o que de fato era verdadeiro caso as circunstâncias fossem outras. Porém, em tempos de crise, as responsabilidades conjugais poderiam tornar a vida cristã mais complicada. Aqui, no verso 35, o objetivo de Paulo não é dizer que a situação de solteiro é melhor porque evita tais preocupações, que é o seu argumento dos versos 32 ao 34, mas que tanto os casados quanto os solteiros devem seguir esse ensinamento para evitar preocupações e viver de maneira piedosa. Com relação aos versos 36 ao 38, há duas maneiras diferentes de interpretar essa passagem. Não sabemos qual era a situação específica em Corinto, na qual Paulo estava tratando, mas há dois fatos claros. Primeiro, casar ou adiar o casamento são boas opções em períodos de crise, ainda que Paulo tenha percebido mais benefícios na última condição, que seria adiar. O estado de solteiro passa a ser menos preferível à medida que a noiva envelhece, possivelmente porque o adiamento do casamento reduz o período em que a mulher pode ter filhos. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. O casamento é, sem dúvida, um compromisso para a vida inteira. Se um deles morrer, cada um fica livre para casar-se novamente. As viúvas, assim como as mulheres mencionadas nesse capítulo, tinham a escolha de voltarem a se casar ou não. A única condição era que, caso se decidissem a casar, o novo marido teria de pertencer ao Senhor. No entanto, seu conselho seria que ela seria mais feliz se permanecesse viúva. Não em todas as circunstâncias, porém, especificamente nesse caso, sim, tendo em vista a crise ali em Coríntios, conforme também em 1 Timóteo 5,14. O primeiro versículo de 1 Coríntios 7 diz: "Quanto ao que me escrevestes, é bom que um homem não toque em mulher." Esse foi o primeiro versículo do capítulo 7, e o versículo de número 40
que é o último, diz: todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Eu que vos falo, pastor Daniel Deusdete, sou casada há mais de 30 anos e tenho 3 lindos e maravilhosos filhos. Minha esposa e filhos estão preparados para servirem ao Senhor em família e cada um já procura seu cônjuge, os nossos filhos. A esposa certa vem do Senhor, diz a palavra de Deus, e nossos filhos são a sua herança. Provérbios 18, 22, 19, 14, Salmo 127, verso 3. Então, minha esposa e filhos estão preparados para servirem ao Senhor em família. E cada um dos filhos já procura o seu cônjuge. Então, já tenho mais de 30 anos casado. E Deus nos tem sustentado pela sua graça e pela sua misericórdia. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 8, de 13 versículos. A regra do amor deve prevalecer. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, dê o seu like, nos ajudando aqui no nosso canal. A parte escrita é bem extensa, tem muitos assuntos aqui. Esse capítulo 7 de Coríntios aqui é bastante extenso. E tem a parte escrita, então, para você meditar, refletir, tem as recomendações de leitura. Dê uma olhada, dê uma estudada, se aprofunda, mantenha sempre em vista o Espírito de Deus, Cristo, que Ele vai nos orientar em tudo, em todas as decisões que precisarmos tomar. Está aí, jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, onde você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias, e outros estudos, e outros livros maravilhosos, abençoados, se encontra no endereço www.semeadores.com.br. Programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Todos os dias, música, canções, louvores, pregação, tem tudo lá. Tudo para nós crescermos cada vez mais. A nossa igreja está localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Venha nos fazer uma visita, passando aqui por Brasília, venha conhecer a sede da Semeadores em nossa editora, livraria. Será um prazer recepcioná-los. Nós iniciaremos, tão logo seja possível, na conclusão desse projeto 1189, o projeto de colocar todos os capítulos da Bíblia, fazer infográficos. Então nós teremos aí mais de 1189 infográficos bíblicos. Isso vai nos ajudar bastante. Será muito interessante esse projeto que estaremos em início aí dos infográficos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.